Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro, e no episódio de hoje a gente vai continuar ouvindo o relato que a gente começou a ouvir lá no episódio passado a respeito de uma avó já desencarnada que apareceu para sua filha primeiro, e aí a sua neta buscou o benzedor para conseguir entender qual era a mensagem que essa avó queria passar. O benzedor agora vai continuar nos contando esse relato para a gente conhecer o desfecho e logo na sequência vai trazer mais conhecimentos e informações para a gente a respeito de como um espírito busca e conquista merecimento, tanto durante a sua trajetória aqui na Terra quanto após o desencarne. E antes de encerrar o episódio, a gente ainda vai relembrar o conteúdo que já foi abordado aqui em outros episódios, que é a asma, a bronquite, enfim, com um lindo depoimento que fala sobre cura. Repórter, e o que essa avó queria, o porquê que essa avó ficou apegada no mundo terreno? Porque ela partiu um dia antes dessa neta fazer aniversário, e ela iria lhe dar um presente que para ela tem muito sentimento, tem muito valor, e ela partiu um dia antes. Ela ficou apegada a esse contexto de entregar o presente para a neta. E aí me disse, o presente que eu guardei para ela está guardado dentro de tal instrumento assim, da minha casa, que elas fecharam e nunca mais abriram. E fazia 5 anos que esse espírito tinha desencarnado. É isso que eu quero para partir. Repórter, disse isso, a minha amiga disse, eu vou deixar a mãe que está muito emocionada, já conversei com a mãe, fui lá e realmente no lugar que ela escondeu estava. E o presente depois vai ter esse caos. Mais adiante, meu repórter vai pegar esse depoimento com a nossa amiga e aí vai estar lá bem tranquilo para dizer no depoimento. Aí eu vou falar até esse ponto. Mas elas ficaram admiradas, elas ficaram felizes. E o primordial, o principal, a avó seguiu seu rumo, repórter. Agradeceu e a grande luz veio e a levou. Então, quero dizer, aí muitos vão perguntar assim, mas a luz não teve força, não conseguiu levar? A luz é espontânea e natural, ela não força ninguém. Se nós quisermos rejeitar, rejeitamos. Quem perde é quem? Quem é que vai vagar? É muito bonito esse caso, principalmente por saber que a avó pôde conseguir não só evoluir, seguir seu caminho, mas também como deixar algo muito emocional aqui para quem ficava com saudade dela, poder relembrar e se conectar com ela também, né? E pensando assim, benzedor, nessas pessoas que conseguiram encontrar a luz, seguir seu caminho, a sua partida. Quando o espírito ele chega na situação de espírito do lado espiritual da vida realmente, as memórias, as experiências de outras encarnações já tidas, elas já retornam? Como é que isso acontece? Repórter, o benzedor tem que te dizer assim, como eu disse lá no início, depende de causa a causa, não é momentâneo, tudo leva um tempo, mas o espírito tem tudo arquivado em si, conforme o descanso, conforme depois o merecimento, conforme depois a hora certa, irá aflorar tudo, de todas as experiências. Sim, e eu lhe pergunto isso até porque, sabendo, que a vida, ela continua, ela é eterna, então é sempre a mesma vida, como o senhor já explicou, mas em várias encarnações a gente reencarna ali, às vezes com espíritos diferentes. Então tem muitos entes queridos que a gente nem sabe que tem, mas que podem estar esperando do outro lado, do outro lado da vida, para nos receber. Então tem muitos amigos que a gente conhece, mas ainda não lembra deles e tudo mais, correto? Repórter, eu diria assim, quase correto. Não é que não sabemos, nós sabemos, sim, 100%. Só não lembramos, não recordamos a bênção do esquecimento. Até muitos me questionam por isso. Já me questionaram assim, mas e como então é uma lei injusta? Porque como é que eu vou pagar hoje pelo que eu fiz ontem e não lembrando? Se eu não lembro, eu não posso pagar. As leis divinas, elas são justas e perfeitas. Os injustos ainda somos nós.
Para compreender todos os desígnios do grande Pai, do grande Espírito, repórter, nem os santos, nem os anjos compreendem todos. Somente nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Mãe, o Divino Espírito Santo. Ninguém mais. Então vai nós compreendermos aqui na Terra. Aqui na Terra nós somos limitados. A nossa mente é ilimitada. O Espírito é ilimitado. Repórter, mas nós, no físico, nós somos limitados. Por que temos que nascer, morrer, tornarmos a nascer, renascer, reencarnar, encarnar várias e várias vezes? Porque é escola, né? Cada reencarnação uma sala de aula. Ou tem como a gente estudar o primeiro ano e passar lá para o oitavo? Não são etapas. O conhecimento também são fases. Tipo, repórter, nós mesmo quando sonhamos, quantos dias acordamos e dissemos assim, sonhei com os estranhos. Ninguém que está em nosso desdobramento é estranho. São todos personagens de nossa vida. É eu lá em tal vida. Não, não é tal vida, a vida é a mesma. Experiências diferentes. Nossa roupagem, nossa cor, nosso tamanho, nosso credo, é que são diferentes. Mas o espírito é o mesmo, absorvendo o que? Conhecimento e sabedoria. Repórter, o dia que eu conversando com o mentor e eu pergunto assim, meu pai, eu sempre gostei de rezar, de orar, de fazer minhas preces, de benzer. E o pai velho olhou amorosamente para mim e me disse assim, calmamente, meu filho, ou tu pensa, tu já foi até padre e hoje sou um benzedor, então o que importa? O importante mesmo é a fé, é a confiança, a certeza no Pai Maior, na Grande Mãe, e a certeza que na Terra é como os sábios dizem, estamos emprestados só de passagem, repórter. O mesmo assim, nós viajamos a tal cidade, a tal país. Nós em tal país, nós conhecemos o mundo. Então a Terra é só uma das milhares de moradas da casa de Nosso Senhor, como Ele mesmo nos ensinou. Na casa de meu pai, há muitas moradas. A Terra é só uma. E o benzedor, tem uma situação assim, né, quando o senhor fala de evolução, cada grau de evolução do espírito, de merecimento e tudo mais, uma situação que não tem como não tocar a gente é quando uma pessoa dá vida pela outra. E claro que não tem como a gente se comparar de forma alguma com o nosso Mestre Jesus Cristo, mas olhar pro ato que ele fez, que foi dar a vida por todos nós. Uma pessoa que desencarna por ter dado a vida no lugar de outra pessoa. O que acontece com esse espírito? Repórter é resgatado imediatamente, acorda num plano superior, porque é uma atitude de espíritos superiores. São atitude de espíritos evoluidíssimos. Não tem aqueles que me dizem às vezes uma briga, uma desavença, não é nada meu, não vou nem me meter, vou passar do lado, fazer que eu nem vejo. Então, repórter, são atos de espíritos superiores. E quantos espíritos superiores estão entre nós, repórter? Quantos espíritos superiores estão no céu? Espíritos superiores estão lá, estão cá. Espíritos superiores estão assim junto de nós. Espíritos superiores estão assim no meio da guerra, estão no meio da fome, estão no meio da enfermidade, como Nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem, Nosso Senhor Jesus Cristo não está na igreja, repórter. Nosso Senhor Jesus Cristo não está no nosso congregar, repórter. Jesus Cristo assim não está no meio da fama, não está no meio do luxo, não está no meio do dinheiro, repórter. Eu vejo tantos dizer assim, eu tenho tanto dinheiro porque é Jesus que me dá, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu clamo Deus. O benzedor, ao ver do benzedor, pode que eu esteja errado também, né? Eu não sou o pai da verdade, o grande sábio, não, eu sou só um aluno, mas um aluno muito esforçado. Repórter, como Cristo vai dar dinheiro se ele sempre pregou o contrário? Até mesmo a parábola, uma de suas máximas, quando o rico o questionou, meu senhor, o que eu faço para ganhar os céus? Dais tudo que tens até o último vintém aos pobres e me segue.
Então como que nos tempos de hoje ele diz o contrário, repórter? Como muitos mistificam, Jesus é o Pai que dá cada vez mais e mais e mais. Ele te enriquece de luz e de sabedoria. Ele faz tu ganhar os céus, mas não com ouro. Então, há coisas que hoje são muito distorcidas, repórter. Eu vejo tantos passar trabalho, tantos sofrer, tantos ter enfermidades que judiam muito, que são muito dolorosos por causa disso. Eles estão agarrados ao materialismo, ao dinheiro, ao vil metal. Não condiz com o bem. Não é pecado tu ser rico e não é pecado tu ter muito. Pecado é o que tu vai fazer com esse muito. O benzedor viaja muito, repórter. E quantos espíritos por aí eu vejo assim em ruas, espíritos que me dizem assim, benzedor, eu gostaria de ter a vida assim daquele mendigo, ter a vida e a saúde daquele mendigo, e não o dinheiro que eu tive. E aí, benzedor, estou preso no meu dinheiro. Me foi dito assim, escolhe alguém para dares o que tu julgas ser teu, porque nada da terra é do homem. E aí tu te acha. E aí a luz vem e te salva. E eles estão assim, do tempo da escravidão, de antes da escravidão, agarrado em ouro. Então, repórter, não é esse o caminho. O caminho é a caridade, a fé e a humildade. Quantos estão presos em seus carros, repórter? Quantos matam por causa de um arranhão num carro, por uma casa? Então, são valores distorcidos e para o benzedor isso não flui, não é assim. Vejo muitos, os olhos do benzedor vê muitos, hoje pobres de espíritos e mendigando no mundo espiritual, repórter. Não sabem rezar, querem que alguém reze por eles, nunca tiveram interesse de aprender quando aqui, homens ou mulheres, e hoje eles veem o poder de uma prece, mas não tem ninguém que reze por eles ou por elas. Hoje eles veem o poder da chama de uma vela, que quando tiveram aqui disseram que era algo do mal, que era algo sombrio. Aos desinformados, a vela, a chama de uma vela é um portal, é o portal da luz. Quando acendido no lugar certo, quando proferido às pessoas as palavras certas. E não é só acender e só pensar que o bem vem e se apropria, não. Temos que ter preparo. Um dia, repórter, um mentor me disse assim, meu filho, muitos julgam assim, eles precisam de vela para ajudar alguém, eles precisam de vela para tal trabalho. Eles precisam disso, eles precisam daquilo, o espírito precisa da vela para isso, para aquilo. E o mentor me disse assim, um dia me deu um esclarecimento assim, meu filho, o primeiro que se beneficia da luz de uma vela é quem o acende. É o primeiro a ser iluminado por ela. Vela significa clareza, significa vida e significa luz. Se nós olharmos atentamente a chama de uma vela, tu podes ver, é um portal. E um portal de luz. São falas bastante impactantes, benzedor. E realmente, aqui na Terra, quem tem dinheiro consegue comprar muita coisa material. Do lado espiritual da vida isso aí é bem diferente. Tanto que a gente escuta até sobre os bônus hora, por exemplo, né? As nossas atitudes, o que a gente faz é que contam muito mais, porque a moeda não é financeira. Então, como é que do outro lado da vida os espíritos conseguem crescer, construir coisas e ter merecimento também até para poder se comunicar com quem está aqui na Terra? Pode explicar um pouco isso pra gente? Posso sim. Repórter, é outro ponto que eu vejo muitos guias trabalharem e ensinarem, esse ponto. Nós pais e mães, ou filhos, entes, o que for, o elo, o parentesco que for, o grau que for, qual de nós não temos saudade de nossos filhos? Qual de nós que amamos alguém que não temos saudade do ser amado? Qual de nós não estranhamos, não sintamos saudade quando quem amamos, quem é importante para nós viaja? Vai para outro estado, vai para outra cidade ou passamos alguns dias sem nos ver? E aí os mentores me dizem assim, é delicado, né, meu filho? A mesma saudade que dói aqui é a mesma que dói lá, ela dói da mesma forma, nem mais nem menos.
Mas se um pai, se uma mãe realmente quer saber notícias, poder nos momentos certos acompanhar os seus, estar presente, como é que fica depois da grande partida? Isso tudo são bônus que vocês conquistam nos dias de hoje. Quando vocês dão valor, quando vocês amam realmente, quando vocês dizem não nos momentos certos, sim nos momentos certos, quando você sabe educar e sabe formar em caráter. Para depois, quando fizer a grande viagem, tudo isso vai ser pesado. Se você foi pai realmente, se você foi mãe realmente, se você foi filho realmente, vocês terão esses bônus e esse merecimento. Do contrário, se vocês foram seres que tiveram o outro como material, como propriedade, vocês não verão tão cedo. E às vezes chego a decretar assim, um tempo que no tempo de vocês é o que equivaleria 100 anos ou mais, sem saber notícias, sem sequer chegar perto. Repórter, e realmente, quantos assim, pergunta assim, o dia que eu desencarnar eu vou encontrar o meu pai. Aí os mentores me dizem assim, não, quando essa pessoa desencarnar, o pai dela do outro lado da vida vai reencarnar. Chega lá no espiritual, passa o tempo certo, quando chega a notícia, eu queria saber a notícia do meu pai, ele está lá na Terra. Aí quando assim volta, esse filho volta do espiritual, reencarna de novo, o pai desencarnou e voltou para o espiritual. E tu tendo merecimento, que importa onde reencarnou, onde desencarnou, repórter? Podemos estar perto, sim. Não dizer sempre, porque os espíritos têm tarefas, né? Nós temos trabalhos, né? Ou aqueles que dizem assim, descansou, que tem um trono, que está sentado de perna cruzada, de braço cruzado. Não, há muito que fazer. E nossos, os que precisam, e os necessitados, repórter. Então por isso que eu digo, às vezes eu vejo assim, quantas mães que quem cria é a avó, que quem cria é o vô. Esses não terão os bônus, repórter? Tá lá assim na terceira idade, o meu filho, minha filha, mas o filho tem como pai, como mãe, os avós, porque quem criou, quem deu amor, quem foi? Qual o bônus que esse espírito vai ter, o repórter? E terá que vir fazer a lição novamente e de repente não terá nenhum merecimento. Então por isso que é muito importante assim, eu digo não quando tem que dizer não, repórter, sem problema nenhum, digo sim quando tem que dizer sim, sem problema nenhum, para quem quer que seja. Para o benzedor, a minha fé é tudo e a fé é livre. A nossa fé não depende do outro e nem de terceiros, como a nossa crença também. Então isso é lindo, é magnífico, e é assim que a gente ganha esses bônus e esses merecimentos, de poder acompanhar quem nós amamos, mas nunca com um pensar de propriedade. Essas informações todas, benzedor, elas nos fazem, pelo menos a mim, acredito que a quem nos escuta também, refletir a respeito do saber viver, do viver com equilíbrio, pesar as nossas ações, quem a gente é, aquilo que a gente se propôs a fazer, né? E entendendo a eternidade da vida, que a vida continua, quero te convidar para o senhor trazer uma fala assim de tipo um bálsamo, digamos assim, para aqueles que viram seus entes partir, que acabaram de receber essas informações e agora precisam juntar todas elas para agir em relação a isso, para colocar na prática esses ensinamentos. Repórter, eu diria assim, o benzedor, como sempre, fé acima de tudo e de todos, compreensão, nos colocarmos no lugar do outro, não julgarmos. Quando formos ajudar, não querer saber o porquê que está assim, o que aconteceu, o que houve. Simplesmente ajuda, estende a mão e esquece. Mas vai botar fora ou isso ou aquilo. Ajuda sem julgar. Isto é bálsamo. A fé, ela depende somente de nós, não depende do outro, repórter. A crença, a mesma coisa. A caridade, a mesma coisa. E o mais bonito, o perdão também. O perdão de nada importa e nem depende do outro, depende somente de nós. Quando perdoamos,
nos libertamos. Se o outro vai aceitar ou não, a conta é só dele ou dela, não nossa. Vejo tantos repórter que por qualquer coisa tem que ficar de mal, qualquer coisa não se fala mais, ou se dá bem ou se dá mal. Não precisa ser assim. E do outro lado da vida, a lei é a mesma. Ação e reação. Do outro lado da vida não tem o vil, o metal, o dinheiro só existe no nosso. Nesse plano, e esse plano é transitório. Não vê que tudo está mudando? Tudo está crescendo, tudo está a evoluir. A vida, o fluxo da vida está nos a empurrar para a evolução, para uma nova era. Estamos passando por regeneração. Quantos caindo? Quantos grandes caindo? Repórter. Quantos que usaram o poder que tiveram, mesmo sabendo que era um poder transitório, usaram para oprimir, para judiar, para julgar, para subjugar, para roubar. Repórter, olha a nossa saúde. Olha a justiça da terra, dos homens, como está. Está como sempre foi, não? Então o benzedor diz assim: e ensine para mim é o que vale. Lei para mim é a lei divina. Lei suprema é a divina. Ela não chega antes nem depois, ela chega no momento certo. Lei para mim é a lei de causa e efeito. Se hoje tu tens poder e tu usa o poder para oprimir, o amanhã tu será oprimido por esse mesmo poder, repórter. É o que a gente vê. Se a gente prestar atenção no noticiário, hoje é grande por 4 anos, é grande por 5 anos, tem poder por 4 anos, é colocado pelo povo, é colocado por... Mas o poder que o povo deu, esse poder é usado contra quem? Ou em favor de quem? Não preciso dizer nomes, né? Todos que estão escutando estão vendo de quem e de que o benzedor está a falar, não generalizando também. Porque nesse contexto a nova era traçará e trabalhará assim, grandes espíritos que entrarão nesses meios e farão tudo fluir. Dividirão o pão em partes iguais, como nosso Senhor Jesus Cristo sempre ensinou. Então o benzedor tem que dizer assim: essas são as palavras de afago que tem de minha parte, meu querido repórter, que a gente só colhe o que a gente planta, que semear é muito bom, é muito bonito, e não somos forçados a semear nada, mas a colheita, ela acontece e ela vem proporcional àquilo que plantamos. A colheita, sim, é obrigatória. Então, semearmos o bem, a paz, a luz, e quem tem que acreditar em nós é nós mesmos. Essa parte o benzedor fala aos demais médiuns e médias, aos benzedores, às benzedeiras, os que estão no bom caminho, no caminho da luz. E o caminho da luz diz assim: semear a caridade, a luz, a verdade e o amor, só isso. E encerro dizendo outra máxima de nosso Senhor Jesus Cristo: longe da caridade não existe salvação. Um agradecimento ao grande Pai, à grande Mãe por esses minutos, aos mentores salutares e sagrados, a ti, meu querido repórter, e a todos e todas, um axé, um abraço e luz divina a todos. Antes da gente encerrar esse episódio, eu quero trazer para vocês uma conversa que eu tive com uma amiga minha que conheceu também o benzedor e tem um depoimento muito bonito pra gente, para falar sobre cura, sobre fé, principalmente em Cristo e Nossa Senhora, trazendo um pouco da sua experiência. Tô aqui com a Thalita, uma grande amiga minha, que vai contar um pouquinho pra gente da experiência que ela teve já com a espiritualidade, com a benzedura, através do benzedor. Tudo bem, Thalita? Obrigado por concordar em dar esse depoimento aqui pra gente. Oi, Pedro, tudo bem? Olha, pra mim foi uma experiência ótima, porque eu não conhecia, não sabia quem era o benzedor. Aí um dia eu escutei o teu podcast e encontrei o benzedor, e aí eu perguntei pra ele: és tu que tá fazendo podcast? Ele disse: tu escuta? Eu disse: escuta. Aí eu tenho uma guriazinha que tem problema de asma, né? Poderia benzer ela? E ele disse que sim. Aí na mesma hora ele ficou assim, quis benzer ela e quis ajudar ela.
Aí eu disse pra ele, então tá. Aí levei ela lá e assim, foi uma coisa, a melhor coisa que eu fiz, assim, foi aquelas coisas encaminhadas de Deus mesmo, que ele apareceu na minha vida e eu tenho certeza que ela, assim, se curou por causa disso, não tem outra. Porque eu já tinha levado ela em tudo, que era médico, já fiz várias simpatias, já fiz tudo que é tipo de medicação, bombinha, tudo. E ela nunca melhorava e eu já tava preocupada daquela tanto remédio, né? E tanta medicação. Aí quando eu conheci ele foi aquela coisa assim, sabe? Que ele passou assim uma tranquilidade, uma certeza assim do que ele fazia, né? E a fé, né? A fé da gente, a minha fé, graças a Deus tem muita fé. E foi isso que me curou e curou ela, porque ela ficando daquele jeito doente, eu não sabendo o que fazer, eu também fico, a gente fica doente, né? A gente fica com as mãos atadas, né? Porque remédios que nem eu tomava, eu tinha que dar pra minha filha. Bombinha que nem eu fazia, eu tinha que fazer nela, né? E aí foi assim, uma coisa divina na minha vida, né? Eu sempre digo, vejo ele e agradeço assim, porque hoje já vai fazer 5 meses que ela nunca mais teve nada, assim, graças a Deus. Está curada. E ela tinha com muita frequência as crises, Thalita? No início começou com 1 ano e 8 meses. Aí ela tinha umas 3 no ano. E aí, ultimamente, ela tava tendo de 2 em 2 meses. Era muita medicação, muita bombinha já. Muito estresse mesmo. Tanto pra todo mundo que tá na volta, né? Pra ela, pra gente que vê, porque é um sofrimento aquilo ali. E agora isso é passado. É passado. Graças a Deus. É verdade. Coisa boa. Tua guriazinha, Thalita, como é que ficou assim com isso antes? Ela notava, ela entendia o que estava acontecendo? Ela sabia que ela sempre... Porque ela passa muito trabalho nessas crises, né? E aí no dia que a gente foi no benzedor, ela ainda comentou com ele que ela não podia brincar, que ela suava muito no outro dia, já passava um dia, 2, já tinha crise de novo, já começava aquela tosse. E aí depois... Depois não... Agora curou, né? Graças a Deus. Agora mesmo ela vai aniversário. Então, esse clima horrível, toda hora muda, né? Essa umidade. E agora, graças a Deus, nunca mais teve nada. Nem vai ter. Nem vai ter, amém. E como é que tu encontrou o benzedor, Thalita? Eu escutei o teu podcast, né? No Instagram. E aí eu encontrei ele. Ele veio aqui. E aí eu escutei aquela voz, pensei, conheço a voz? Da onde? Eu disse, és tu que faz o podcast com o Pedro. E aí ele disse, tu escutas? Eu disse, escuto. Aí foi que eu já comecei a indagar ele, que eu sou assim, né? Já comecei a indagar ele e ele já prontamente ficou disposto a me ajudar, graças a Deus. Sim, e pra quem tá nos escutando e não conhece, né? A Thalita disse que ele veio aqui, ela tem uma loja, né? E aí o benzedor, ele veio aqui fazer o quê, Thalita? Veio procurar a Nossa Senhora Aparecida. E ele falou que o que ia curar era a fé e a Nossa Senhora. E eu sempre acreditei mesmo, né? E agora mais do que nunca, né? Agora eu tenho a cura comprovada. Graças a Deus. E ouvindo o que é conversado assim no podcast, Thalita, e o que tu viu na prática lá sendo ajudada pelo benzedor, o que isso te transmite? É realmente como a gente fala ali nos episódios, a simplicidade? Como é que é o lugar lá? Mas é muito simples, ele passa uma paz pra gente. Tanto é que eu nem conhecia ele, parece que eu já conheço há muito tempo, né? Eu às vezes me sinto ruim, tô tão ansiosa, posso ir aí pra tu me benzer? Prontamente ele me acha um espaço. Na hora do café dele, eu acho, que aí ele me acha um horáriozinho. E como ele diz, agora eu já sou de casa, né? Graças a Deus, olha, a gente tem fé e acha pessoas na vida da gente. Deus coloca, né? Graças a Deus. Então, tu também, né, Pedro? Graças a Deus. É aquela coisa, né? Nada é por acaso e a gente não cruza a vida de ninguém por acaso. Eu seguia o Pedro no Instagram e aí escutei o podcast, aí apareceu o Ailton. Agora a gente já se juntou os 3, né, Pedro? Tudo uma grande família, né, Thalita? Isso que é bonito. E assim a gente vai passando para outras pessoas também, o que nos faz bem, com né? certeza. Eu sempre levei até mais gente lá, indiquei. Olha os podcasts, envio para as pessoas, porque acho que todo mundo precisa, né? Que às vezes as pessoas nem têm nada e criam muita coisa da cabeça, né?
E se a gente não tiver em quem acreditar, é uma força maior, né? Exatamente. E conhecendo assim o benzedor, Thalita, já que tu tem ido lá mais vezes também, como é que é a pessoa dele? É uma pessoa simples, é tranquila? Muito! Muito simples, muito tranquilo. Uma pessoa que conversa com a gente, passa uma paz, uma pessoa de uma humildade, assim, não vista, né? Ah, uma pessoa especial, né? Uma pessoa muito de luz aqui. E tu acha assim que muita gente às vezes não conhece o caminho da benzedura, enfim, não sabe como é que funciona e tem alguns receios até em relação a isso. Eu te pergunto isso até pra gente poder desmistificar um pouco dessa questão, né? Nesse processo assim da benzedura, quando tua guriazinha estava sendo benzida, né? Teve muito espetáculo, teve algum tipo de ritual, alguma coisa assim? Não, nada. Foi uma coisa muito simples, assim, muito... Ah, coisa básica, assim. A oração e a força mesmo. Poder da mente, minha, dele, da minha filha, que também acredita muito. Eu ensino ela, Deus, né? E é isso. Que nos curou, né? Coisa boa. Obrigadão, Thalita, por compartilhar um pouquinho da tua experiência com a gente, de verdade. Obrigada a ti, Pedro, e ao meu benzedor e a Deus, principalmente, né? É a Nossa Senhora, como ele sempre me diz, quem vai curar ela vai ser a nossa mãezinha. Então, né, a gente crê. E deu certo, né? Graças a Deus. É isso aí, Deus abençoe. Que assim seja. Nesse episódio, então, a gente ouviu o desfecho do relato de uma avó já desencarnada que, com a ajuda da espiritualidade do benzedor, pôde passar à sua filha e neta, ainda encarnadas, uma mensagem muito importante e, a partir disso, continuar com a sua trajetória de evolução no espiritual. Ouvimos ainda diversos ensinamentos e conhecimentos que nos mostraram como que a gente, enquanto espírito, pode conquistar merecimento. E além disso, a gente também conseguiu conhecer com o depoimento da Thalita, né, a forma, na prática, assim, como Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho, faz os encontros que precisam acontecer realmente acontecerem, e a linda maneira como a fé é capaz de transformar, de curar, enfim. Que a luz divina esteja sempre com vocês. Gratidão ao grande Pai, à grande Mãe, aos luminosos mentores. Gratidão, benzedor, por nos esclarecer e trazer mais momento de conversa pra gente. Gratidão a vocês que nos escutam. Não esqueçam também de compartilhar bastante esse episódio com quem vocês entendem que pode gostar de se esclarecer e conhecer ainda mais esse caminho. Nos acompanhem também nas redes sociais, @Falas de Benzedor no Instagram e no TikTok. Que a luz divina esteja sempre com vocês e até mais.